para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Oremos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela liberdade que nós temos em Ti de cultuar o Seu nome nesta manhã. O Senhor nos permitiu acordar, Senhor, nesse dia tão lindo, e estarmos juntos como Tua igreja para cultuar o Teu nome, para exaltar, para glorificar o Teu nome, por tudo o que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Fala nesse instante através da Tua palavra e me usa, Senhor, como um instrumento facilitador, Pai, que eu possa diminuir e o Teu Filho amado Jesus Cristo cresça, Pai, que Teu Espírito faça uma obra em nossas vidas, que possamos sair daqui edificados e colocar em prática tudo o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, e um dia voltará para buscar a sua igreja, que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Este texto de Romanos é um texto que eu gosto muito. Ao mesmo tempo, ele é comparado, muitas vezes nós comparamos esse texto com a genealogia bíblica, né? Às vezes nós passamos o olho na leitura desse texto, e tantas saudações, tanto agradecimento, e será que tem alguma coisa aqui para ensinar a nós, como igreja hoje, nesse século? Afinal, esta carta ela foi escrita para uma igreja há mais de 3.000 anos atrás, uma igreja específica, num contexto específico. Mas o fato é que, assim como a genealogia bíblica ela é importante para as nossas vidas, esse texto também, esta saudação que Paulo faz, estas recomendações que Paulo faz, também é importante para nós hoje, para entendermos então o processo e a dinâmica da igreja. Eu creio que vocês já foram em algum espetáculo teatral, e ali um monólogo feito por um ator principal, e no final dessa peça, esse ator ele chega e fala assim: bom, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que cooperaram para que esse espetáculo fosse feito. Eu quero agradecer o pessoal da iluminação, o pessoal da sonoplastia, o pessoal do camarote, do camarim, agradecer o pessoal do café aí, sempre que nos apoiou aí, trazendo um cafezinho na hora dos ensaios. Eu quero agradecer então essa turma toda que vocês não estão vendo aqui no palco hoje, mas eles foram importantes para que tudo isso que vocês viram aqui acontecesse. Uma equipe por trás, anônimos, pessoas que você não vê muitas vezes, mas que estão ali atuando de maneira muito intensiva para que
aconteça tal espetáculo ou alguma coisa que deveria ser feito naquele momento. E essa carta, ela representa isso. Paulo, depois que ele está terminando aí esta carta aos Romanos, é considerada aí uma carta coroa do Novo Testamento, e Paulo ensina a sua igreja, e Paulo, ele fala de tantos assuntos maravilhosos, teologicamente importantes para o crescimento da igreja. No final, então, ele olha para aqueles irmãos que o ajudaram de uma maneira maravilhosa e singular em sua vida, e ele mostra aqui a igreja dinâmica, uma igreja que se coloca diante do Senhor para o serviço do Senhor. Então, Paulo, ele começa a destacar alguns nomes, temos 26 nomes aqui nesta lista, mas ele inicia, então, uma recomendação no versículo 1, de uma irmã muito querida, uma irmã em Cristo, nossa também, já falecida, mas nossa irmã em Cristo, a irmã Febe, e ele fala assim, olha, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que vier a ser necessário, o que ela precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, Febe tinha uma posição especial ali na igreja. Muitos dizem que ela tinha uma posição social destacada, era uma pessoa que tinha dinheiro, recursos financeiros, que poderia então estar ajudando a igreja através do seu coração, do seu amor. E muitos falam que era diaconisa da igreja, mas a palavra diácono quer dizer servir, estar à disposição ali. Mas o importante é que Paulo destaca essa mulher e recomenda, porque naquela época era muito importante levar uma carta à igreja recomendando aqueles irmãos que ali chegavam, para que aquela igreja então pudesse recebê-la como irmã em Cristo e puder estarem também auxiliando esses que estavam chegando. Então, meus irmãos, esse é um dos textos maravilhosos da palavra de Deus que nos ensina muito. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos tirar lições preciosas. E nós queremos então convidá-los a enxergar esse texto da palavra de Deus de forma mais apurada. Assim como a genealogia da palavra de Deus é importante para as nossas vidas, ela tem o seu lugar especial para as nossas vidas. Sabemos também que esta carta de Paulo aos Romanos, e principalmente esse texto último aqui de recomendação e saudações, ela tem uma relevância muito importante para a nossa vida cristã, e nós não podemos desperdiçar. Assim é este texto que vamos refletir, meus irmãos, nesta manhã. E de tantas lições que nós podemos encontrar, meus irmãos, nesse texto, nós podemos extrair desse texto a apresentação da expressão do reino de Deus na terra. Esse texto, ele nos convida a enxergar o desenvolvimento da vida orgânica da igreja, no serviço eficaz da igreja no mundo. Esse texto, ele nos apresenta aqui, nos convida a enxergar o desenvolvimento missionário que a igreja tem como responsabilidade em divulgar e pregar e falar do amor de Cristo. E esse texto também, ele nos estimula a vivermos de maneira intensa na vida em Cristo. Porque uma vez salvos em Cristo para sempre, que foi tratado domingo passado, nós agora fazemos parte desse novo reino. E agora a vida em Cristo, como tem que ser esta vida em Cristo? A vida em Cristo, ela tem que ser esta vida dinâmica. Não é fácil, não será fácil, mas a palavra de Deus, ela nos convida a enxergar esta vida em Cristo. Meus irmãos, em primeiro lugar, este reino, ele expressa o desenvolvimento da vida orgânica para o serviço eficaz neste mundo. A vida orgânica, meus irmãos, da igreja tem um serviço expresso através de homens e mulheres regenerados no sangue de Cristo. E isso é a beleza do Evangelho. Pessoas que viviam para si mesmo,
Pessoas que tinham seus afazeres, preocupadas com si mesmos, agora são alcançados pelo sangue de Cristo, e uma nova atitude, um novo caráter, uma nova maneira de viver, então, é destacada nessas vidas que são regeneradas em Cristo. Pessoas que começam, então, deixaram de voltar apenas para si, agora são alcançadas pelo Evangelho, meus irmãos, são motivados e vivificados pelo Espírito Santo de Deus a viverem de maneira unificada entre si. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos considerados como um corpo. Juntas, medulas, tudo nós somos ligados. Mãos, pés, somos um corpo em Cristo Jesus. Somos o corpo em Cristo Jesus. Então nós somos unificados por esta palavra maravilhosa. Somos convidados, meus irmãos, a viver de maneira unificada e para louvor e a glória de Deus, doando o nosso tempo no serviço desse reino. Esse texto nos apresenta, irmãos, em Cristo, que esses irmãos, eles desempenharam seus serviços no reino, não para se vangloriarem, não para se destacarem entre o povo, diante dos homens, mas para serem exaltados diante de Deus. E esta é uma das características da vida cristã que nós temos na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós somos exaltados diante dos homens quando nós, como igreja, somos servos do Senhor e dedicamos a nossa vida para a causa do Senhor, para a pregação do Evangelho do Senhor. Meus irmãos, a vida orgânica da igreja tem esse serviço expresso através desses homens e destas mulheres. E esse texto, a recomendação da irmã Febe à igreja de Roma, uma irmã que serviu o reino de Deus, sendo protetora não somente de Paulo, mas de muitos. Uma mulher que se dedicou de tal maneira, com integridade, com toda a sua vida, todo o seu vigor, para estar ajudando o crescimento e o desenvolvimento da vida orgânica desta igreja. Essa mulher desempenhava uma função essencial na igreja. Ela era servidora da igreja de Cristo. Esse significado da palavra diácono, que está aí na palavra, ela quer expressar. Uma servidora, uma protetora desta igreja. Uma mulher à disposição do desenvolvimento desta igreja. Meus irmãos, uma vez participando do reino de Deus, o Espírito Santo nos capacita a contribuir para o desenvolvimento, este desenvolvimento orgânico deste reino. E nós temos aqui, somos capacitados a ajudar uns aos outros pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo do Senhor a enxergar a necessidade uns dos outros. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo a incentivar uns aos outros no amor do Senhor. E esta irmã Febe, ela demonstra isso, porque Paulo fala, olha, vocês aceitem, recebam esta irmã no amor do Senhor. Assim como ela ajudou a tantas pessoas, a mim, a tantas pessoas, eu gostaria que vocês também desenvolvessem esse mesmo amor, este mesmo cuidado ao recebê-la. A palavra de Deus nos ensina a incentivarmos uns aos outros, para que a igreja do Senhor ela possa ser vivificada e pregar o evangelho desta comunhão, deste amor. O trabalho primeiro interno com os membros da igreja. Nós precisamos viver isso. Não adianta pregarmos isso para fora se dentro do corpo de Cristo não há esta disponibilidade. E a palavra grega paratete, que traduzida como ajudar, significa auxiliar, assistir, ficar atrás a fim de empurrar, de sustentar alguém. Então esta palavra ajudar, ela tem um peso fundamental na vida cristã. Quando o Espírito Santo ele alcança o nosso coração e muda a nossa maneira de viver,
nós somos incentivados a assistir aqueles que estão ao nosso redor, a estar juntos, a apoiar, a empurrar quando há um certo desânimo, algum certo desequilíbrio. Meus irmãos, esta irmã Febe, com certeza ela passou por muitas perseguições, por muitos desânimos. Ela passou por dificuldades, com certeza. Ela não era super mulher, mas ela tinha uma qualidade maravilhosa em sua vida, por ser recomendada por Paulo e por ser vista naquele momento de trabalho na igreja. Ela não olhava para as circunstâncias, mas ela olhava para a cruz de Cristo. Uma mulher que se incentivava por saber que Cristo morreu por ela, que Cristo deu a vida por ela e que agora ela tem que fazer este trabalho de servir ao Senhor. Então, Febe aí foi recomendada a esta igreja. Então, logo no início, meus irmãos, somos levados a refletir nossa postura hoje na igreja de Cristo, desse reino. Qual é o tempo que nós temos disponibilizado para servir a igreja de Cristo? Quantas barreiras nós colocamos, muitas vezes, na nossa vida para não ser serva ou servo do Senhor? Quantas pequenas coisas se tornam tão grandes para inibir o nosso progresso na vida em Cristo? Quantas coisas nós colocamos no lugar da palavra de Deus, em vez de nós nos desfrutar desse momento e se colocar diante do Senhor como servas e servos? Quantas desculpas nós damos para não servir o reino de Deus? E muitas vezes nós somos poucos, e poucos ainda são aqueles que muitas vezes se dedicam à obra do Senhor. Esse texto ele quer nos trazer esta reflexão. Como eu estou me colocando diante do Senhor? Qual é o tempo que eu tenho dedicado? Eu tenho visto as circunstâncias, eu tenho visto os problemas, as aflições, eu tenho visto tantas coisas que me desmorecem, me desanima e eu não estou afim, porque tem o irmão, tem a irmã que pode, joga para o outro, joga para ele. Nós passamos o bastão facilmente, porque nós não olhamos para a nossa vida e nós deixamos de olhar para Cristo, que enfrentou todas as coisas por nós e morreu na cruz por você e por mim. E através da vida desta irmã, nós reconhecemos e vemos esse trabalho importante que essa serva do Senhor trouxe à igreja daquele tempo. A palavra do Senhor nos convida, meus irmãos, a enxergar no reino de Deus, na igreja de Deus, o desenvolvimento missionário da igreja. Após o convite a essa igreja e a recomendação dada a esta igreja, então Paulo ele continua a sua saudação ali. E no verso 13 está dizendo o seguinte: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E Paulo continua: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí nós temos uma saudação, e ele começa então a saudação a vários irmãos desta igreja. Destaca esse casal, e Paulo fala assim: olha, eles se arriscaram por minha vida, quase não foram mortos, quase foram presos, eles se arriscaram muito na minha vida. Eu quero agradecer esses irmãos por estarem dispostos a caminhar comigo nessa jornada. O texto ele não fornece detalhes do que aconteceu, mas para a vida de Paulo e da igreja de Cristo, este casal se entregou de corpo e alma. Eles não enxergaram obstáculos intransponíveis. Eles não temiam por suas vidas, mas olhavam somente para a cruz de Cristo. Eles entenderam o sacrifício de Cristo na cruz por suas vidas. A porta de sua casa aberta à igreja, naquela época não tinha templos, lugares para se reunirem, mas a porta da casa desse casal estava aberta para que o progresso do evangelho pudesse expandir.
Outra lição para as nossas vidas: quantos obstáculos hoje nós criamos para não sermos servos dispostos. Meus irmãos, esta palavra de Deus, esta carta, ela convida a nós olharmos para a vida destes homens e destas mulheres e pedir perdão ao Senhor, porque nós muitas vezes não somos desse jeito. Quando a coisa aperta, quando o caldo aperta aí, quando não aperta, a gente espana. E a palavra de Deus nos convida a essas atitudes. Homens e mulheres honrados pelo nome do Senhor. E o Senhor nos convida a esta motivação. Quantas vezes na década de 70 eu pude ter o privilégio, a oportunidade de ouvir vários missionários, principalmente aqueles que vinham da Europa e da Suécia, né, da cortina de ferro, que era aquela época da Rússia, da Guerra Fria. Mas esses missionários chegavam ao Brasil contando a sua experiência, que eram homens que foram torturados e mostravam as marcas de seus corpos, torturados por amor a Cristo. É interessante que quando nós ouvíamos aquilo, no outro final de semana a igreja marcava um ar livre, um culto ao ar livre que tinha naquela época. Eu era garoto, 12, 13 anos, e a gente alugava um caminhão, e a igreja toda ia com aquele caminhão numa praça e montávamos ali o palco, o lugar para colocar o som, todo o equipamento, para louvarmos, para evangelizar. E eu, como criança, com um monte de folheto na mão, porque nós somos incentivados por aquele irmão, nós somos incentivados por aquela vida que sofreu por amor de Cristo e não desistiu. E ainda estava ali falando: irmãos, vale a pena pregar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não permita que os problemas dessa vida, que a perseguição, que o sofrimento que vocês talvez estejam passando, impeça que vocês sejam alvo, que vocês sejam bênção na mão de Cristo. Era um incentivo. Mas muitas vezes, meus irmãos, hoje nós lemos a palavra de Deus desses irmãos da igreja primitiva e nós não nos incomodamos. Nós achamos que a nossa época é totalmente diferente, e é realmente totalmente diferente. Mas em relação à palavra de Deus não muda em nada. E a palavra do Senhor então nos convida então a esta reflexão do desenvolvimento missionário de irmãos que estão à disposição da palavra de Deus para pregar este evangelho. Que nós possamos falar como Paulo, meus irmãos. 1 Coríntios 11:1, que ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. No capítulo 15, Paulo diz ali no verso 18 o seguinte: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aqueles que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. A igreja, ela tem que ter este movimento. As pessoas que vierem, os visitantes que nos estarem aqui, vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, para estar conosco no culto, precisa enxergar nesta igreja um movimento da igreja em relação à exaltação desse Deus. Nós temos o prazer e a alegria de estarmos juntos. Eu incentivo você, uns aos outros. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Terceiro, meus irmãos, e último lugar, nós vemos tantos nomes sendo citados aqui. Maria, que muito trabalhou por vocês. Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão. Mesmo estando dentro da prisão, eram homens que manifestavam um amor a Cristo. Nós não temos noção do que é isso, meus irmãos. E um destaque que nós queremos fazer aqui, versículo 10. Saúdem a Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem a Apeles, aprovado em Cristo. Para Paulo colocar esse nome e falar assim: olha, saúdem a Apeles,
de maneira tão especial, porque esse foi aprovado em Cristo. Em todas as circunstâncias desse irmão Apeles, deste homem, ele viveu Cristo e viveu o Evangelho de maneira intensa, de maneira vigorosa, de maneira maravilhosa. Era um homem pecador como nós. Era o homem também que sofria as perseguições da igreja. Nenhum desses homens aqui, mulheres que Paulo cita, ele está colocando no pedestal, como assim, esse cara é o bambambam, esse aqui é o tal. Não. Ele demonstra e mostra esses irmãos como servos do Senhor, servidores de Cristo. Aqui não existe PhD, aqui não existe doutor, aqui não existe, não títulos. Não há títulos para estes homens para serem destacados diante da igreja. O título que recebem aqui são servos, aqueles que serviram a igreja. Saúdem esses irmãos. Abracem esses irmãos de maneira maravilhosa. 26 irmãos são citados. Serviram ao Senhor de maneira singular. Aqui vemos o dinamismo de uma igreja por homens e mulheres pecadores e regenerados em Cristo, que com certeza tinham suas dificuldades, que com certeza tinham seus problemas e angústias. Meus irmãos, agora nós aprendemos nesse texto também a desenvolver um relacionamento saudável. Paulo ele poderia muito bem generalizar a sua saudação, mas como um pastor que procura mostrar o seu amor e carinho pela igreja de Cristo, ele destaca nome por nome, revelando a nós hoje esses irmãos, muitas vezes esquecidos na história e do desenvolvimento orgânico da igreja. A saudação, meus irmãos, de Paulo a esta igreja, ela revela não somente um agradecimento formal, mas esta palavra quer dizer também acolher e cumprimentar, acolher a todos que fazem parte desta igreja, a saber tratar de maneira carinhosa todos que fazem parte dessa igreja. Esses irmãos são escolhidos em amor em seu coração, ensina-os a também viverem intensamente esse evangelho. Esta porção das Escrituras está convidando você e a mim, em 2024, mais este ano, a viver este evangelho de maneira intensa. A olhar para a cruz de Cristo e disponibilizar nossas vidas para o serviço do Senhor. Se nós enxergarmos a preciosidade do evangelho para as nossas vidas, a preciosidade desta carta, desse final desta carta de Romanos, para as nossas vidas, se nós olharmos para a vida desses nossos irmãos em Cristo Jesus, reler e reler esse texto, nós vamos aprender muito mais com a palavra de Deus. Este amor, meus irmãos, não deve ser apenas da boca para fora. Paulo ele termina essas saudações dizendo: saúdem com um beijo santo. Quer dizer, vivam um cristianismo sincero, com um amor verdadeiro por toda a sua vida. Naquela época, os irmãos em Cristo, salvos em Cristo Jesus, eles tinham a atitude de beijar uns aos outros de maneira amorosa, santificada, de maneira sincera. É interessante que Jesus falou para Judas: você vai me trair com um beijo. O beijo, o ósculo santo naquela época, demonstrava a sinceridade, o amor de uns para com os outros na igreja. Não existia aquele individualismo. Todos tinham tudo em comum e a igreja crescia e o evangelho era pregado. E nós sabemos que nós temos as nossas diferenças porque somos pecadores, mas a palavra de Deus, ela trata esse nosso lado, desse caráter, para sermos iguais uns aos outros. A vida em Cristo, meus irmãos, é viver este amor de fato sincero diante do Senhor, não só da boca para fora. Não adianta eu estar pregando aqui do amor de Cristo e não vivenciar este amor. Não adianta eu pregar sobre serviço se eu não me disponho a servir ao Senhor. Não adianta eu
fala, irmãos, vamos trabalhar junto. Se eu fico na minha casa sossegadão, fala, trabalha vocês, porque o meu serviço eu estou fazendo, eu estou pregando. Eu tenho que estar junto, eu tenho que entender que a minha tarefa como co-pastor do sumo pastor é também servir e pregar este evangelho de maneira intensificada. Para que os meus irmãos possam olhar o meu testemunho e também, poxa, Josué, Mateus, todos que estão aí trabalhando na igreja, todos que estão do som, todos os irmãos, olha, vamos estar juntos, conta comigo, o que você está precisando? Esta maneira que o Senhor, Ele nos convida a enxergar esta vida em Cristo. Saúdem com um beijo santo, quer dizer, vivam um cristianismo sincero, com um amor verdadeiro por toda a sua vida. Não sejam falsos em seus relacionamentos. Procurem viver uma vida cristã, refletindo o amor de Deus. Meus irmãos, Paulo ele é maravilhoso porque ele é um pastor grande, maravilhoso, porque ele além de pregar o evangelho, além de anunciar a palavra de Deus, é um pastor que cuidava de suas ovelhas. Isso é uma lição para nós, co-pastores do sumo pastor. Um pastor que não só incentivava a todos, mas ele reconhecia e exaltava a cada um no seu serviço, não para vangloriar esta pessoa, mas para mostrar, olha, isto é a igreja. Se não são esses irmãos estarem junto comigo, ficaria muito difícil trabalhar. Mas eu fui socorrido em todo o tempo. Eu passei angústias, eu tive alguém para abraçar. Eu estava na prisão juntamente com irmãos presos junto comigo. E eles não ficavam se lamentando comigo. Por que a gente está aqui? O que Deus fez? Nós estamos pregando o evangelho, a gente está fazendo mal para ninguém. Não, pelo contrário. Eles estiveram junto comigo em oração, na dependência de Deus, entendendo que o nosso caminho é o Senhor que traça, é o Senhor que guia. Paulo então se demonstra esse pastor presente. E Paulo nos ensina que a vida em Cristo compreende no entendimento que o Espírito de Deus, ele nos capacita a sermos cumpridores de nosso dever com amor e dedicação, construindo e organizando nossos relacionamentos de maneira saudáveis, a fim de sermos instrumentos nas mãos daquele que nos amou desde a eternidade e um dia voltará para buscar a sua igreja. Tantos irmãos se dedicaram nesse tempo aqui, em Roma, tantos homens e mulheres, tantas famílias. No verso 13, Paulo diz, saúdem a Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Que amor maravilhoso que a igreja de Cristo, ela se desenvolve quando conhece esse Cristo. Um amor que cuida, um amor que abraça, o amor que fala assim, olha, conte comigo, eu estou com você. Aquele amor também que chama você a chorar junto quando você está triste. Entendendo a sua situação, entendendo aquele momento, mas ao mesmo tempo, mostrando a cruz de Cristo, que não há derrota para o cristão, mas há esperança. Então, meus irmãos, esse texto do capítulo 16 de Romanos, ele é rico porque ele nos mostra o dinamismo dessa igreja e nos mostra que nós somos todos servos e dependentes de Deus. E nós só conseguiremos efetuar o trabalho de Deus direcionados pelo Espírito Santo, não por nossa própria capacidade, que não é nada diante do Senhor, mas o Espírito Santo capacita você e a mim a passarem por momentos tão difíceis, a erguer a nossa cabeça para não olhar para a circunstância da vida, senão a gente cai. A direcionar as nossas vidas nesse novo ano de 2024, para que este centro seja evangelizado. É este o objetivo da palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. É este o ensinamento que o Senhor nos dá esta manhã. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra,
toda a glória, Senhor, e nós exaltamos o Teu nome e nós Te agradecemos com o nosso coração. E ao mesmo tempo, Pai, como nós já colocamos diante do Senhor, Pai, muitas vezes, perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes estarmos falhos diante de Ti. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos incentivar a servir a Tua palavra de maneira intensa, Senhor. De maneira onde nós possamos ver, Senhor, a Tua glória presente. De maneira onde nós possamos ver, Pai, o Teu Espírito atuando nesse local, nesse bairro, nesta igreja, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, incomodados por Tua palavra. Esteja conosco, Pai. Ensina-nos, Senhor, como copastores, Senhor, do sumo pastor, a mim e o Mateus, Pai, a sermos estes homens, esses pastores, que olhando para Paulo, Pai, era uma lição para nós, que nós possamos cuidar, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, desta igreja, Pai. Que nós possamos colocar em prática também isso que nós ouvimos da Tua palavra. Ó Pai, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso culto, e que Teu nome seja honrado hoje e sempre, até a volta, Senhor, de Jesus Cristo, onde um dia nós vamos morar, Senhor, e viver eternamente contigo. Louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.